Então, olá pessoal, boa tarde. Obrigada por comparecerem, por auxiliarem no nosso estudo. E para começarmos a nos concentrar nessa aula de hoje, na nossa reunião de hoje, vamos fazer aquele nosso instante de nos aquietarmos. Quem quiser fechar os olhos, a gente respira fundo. E entregamos os nossos pensamentos, a nossa vontade e o nosso aparelho de aprendizagem que o ego criou para aprendermos uma falsa identidade, nós entregamos agora essa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso professor nessa aula e ele se revele a nós naquilo que ele sabe que cada um está pronto para aprender, aquilo que cada um compreenderá. O Espírito Santo fala individualmente, através da aula, a cada um, e é nossa vontade aceitar a sua mensagem. Então, com essa declaração e com essa disponibilidade ao Espírito Santo, nós começamos hoje a falar sobre como se faz a correção, e isso é uma sequência da aula de quarta passada, que era como os professores de Deus lidam com pensamentos mágicos. Só revisando que pensamentos mágicos são todos aqueles pensamentos que não fazem parte da mente de Deus. Todos os pensamentos do ego, aqueles pensamentos ou pseudo-pensamentos que nós temos à parte, que vieram a ter existencialismo na nossa mente no pós-separação. Quando nós pensamos separação e tivemos a curiosidade de ver no que esse pensamento de separação iria dar, e a gente embarcou nessa jornada, nós embarcamos numa jornada de pensamentos sem a participação de Deus. E esse pacote todo, essa representação desses pensamentos, se chama de pensamentos mágicos. E semana passada, ficou só dar um oi, permitir aqui para a Dilene. Oi, Dilene, bem-vinda. Oi, bem-vinda. Estamos aqui no 18, revisando um pouco da semana passada. Então, esse pensamento de separação, esse pensamento mágico, como a gente viu na aula passada, na quarta passada, ele teve e tem um único propósito. Como ele diz aqui, literalmente, como está escrito aqui, da aula passada. Tu usurpaste o lugar de Deus. Não penses que ele esqueceu. Então, o pensamento mágico, ele é uma ameaça ao Filho de Deus. Ele é uma ameaça à nossa paz. E agora que a gente aprendeu a distinguir o que é o pensamento mágico, o pensamento do ego, e o que é os pensamentos reais nossos, que são aqueles que nós temos com o Espírito Santo, vem essa questão 18 agora, que é como fazer a correção. Como ir, então, do pensamento mágico ao pensamento do Espírito Santo. É isso que a aula de hoje, Jesus tem a nos ensinar. Então, o que fazer com os pensamentos mágicos? Como revertê-los? Como ir ao Espírito Santo? Então, isso, em resumo, é o que a gente vai ver agora. Começando, então, com o nosso estudo literal do tema, que é como se faz a correção. A correção de natureza duradoura, e só essa é correção verdadeira, não pode ser feita enquanto o professor de Deus não deixar de confundir interpretação com fato, ou ilusão com verdade. Isso a gente debateu muito também semana passada.
nós nunca estamos transtornados. Amanhã, esse horário da manhã, eu tenho as 11 horas, eu acho que uma cliente vai me dar o câncer. Dilene está com o microfone aberto. Oi, Dilene? Desculpe. Não, tudo bem. Tá. Então, voltando, o que a gente estudou exaustivamente semana passada, então é a diferença que o que nos incomoda, o que nos perturba, nunca é um fato, nunca é o acontecimento em si, e sim a interpretação que nós damos. O ego, ele tem uma interpretação, ou um pensamento mágico, ele sempre tem uma interpretação que nos fere. Porque, como eu li antes, a interpretação dele tem por objetivo sempre se auto-perpetuar, e, para tanto, ele afirma categoricamente que nós nos separamos de Deus e que Deus não esqueceu disso. Deus ainda vai se vingar de nós. Então, esta é a causa do medo original de todas as pessoas, caso elas estejam cientes disso ou não. Então, a correção, como ele diz aqui, de natureza duradoura, ou seja, a correção permanente, só essa é verdadeira, ela não pode ser feita, então, enquanto nós não distinguir fato de interpretação. Então, nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, saber reconhecer quando que o pensamento é do ego e quando que ele é corretivo. Como que a gente sabe isso? Muito fácil. Se o pensamento de correção, ele te leva, ele te traz paz, ele te induz a te sentir parte daquilo que está lá fora, ele é do Espírito Santo. Se ele te fere, se ele te faz sentir especial, separado, é do ego. Então, nós temos que aprender a distinguir. Para quê? Para saber quando é do ego e para nós, como tomadores de decisão, saber tomar outra decisão. Continuando aqui, se ele discute, né, ele, o professor de Deus, ou nós, no nosso caso, se nós discutimos com o aluno sobre um pensamento mágico, se o ataca ou tenta demonstrar o erro ou a falsidade desse pensamento, não está fazendo outra coisa senão testemunhar a realidade disso. Isso aqui é uma armadilha muito sutil. O ego se utiliza muito, o ego não tem problema nenhum de falar mal dele, ou de falar dos pensamentos mágicos de forma a agredi-las. O ego adora mesmo que a gente xingue ele. Por quê? Porque estamos dando realidade a ele. É aquela velha história do falem bem ou falem mal, mas falem. O ego, então, ele nos induz muitas vezes a corrigir o pensamento faltoso. O Espírito Santo nos induz a largar o pensamento faltoso. Tem uma diferença muito grande entre largar e corrigir. Corrigir, quando que a gente faz a correção? Quando eu tenho algo e aquilo tem que ser modificado. Eu parto do princípio que o pensamento é real primeiro, eu só quero corrigi-lo. Já isso o ego faz o tempo todo com os pensamentos que ferem dele. Ele os corrige para fazê-los melhorzinho, para fazê-los mais bonitinho, para fazê-los aceitável, mas que eu continue dentro do ego. Já o Espírito Santo, ele olha os pensamentos do ego, ele reconhece que são pensamentos que não vêm da mente de Deus, portanto, eles não têm causa real, e o que não tem causa real, ele simplesmente diz que também não pode ter efeito. Então, ele larga esse pensamento. Como ele diz aqui, ele não ataca, ele não corrige. E isso também faz com que a gente sinta paz quando a gente larga o pensamento. Porque quando a gente ataca uma pessoa, dentro do pensamento egóico dela, a gente pode até sair vencedor, mas dá um peso na mente, dá um peso assim, fica pesado. É tão difícil tanto conseguir convencer alguém ou não conseguir. E quando a gente simplesmente larga o pensamento do ego, é que nem tirar uma tonelada de peso dos ombros. Então a gente começa a sentir essa diferenciação.
E aqui, continuando a falar, quando a gente corrige, ou quando a gente entra na jogada do ego e tenta melhorar os pensamentos dele, o que acontece? Ó? Como ele segue aqui no 1.3. A depressão é, então, inevitável, pois ele provou, tanto para seu aluno como para si mesmo, que a tarefa de ambos é escapar do que é real. Sim, ele deu realidade ao ego. E agora ele diz que é escapar do que é real. Como que isso não vai dar depressão? Como que eu não vou ficar deprimido, pesado, se eu tenho que fugir de uma coisa verdadeira? Se eu tenho que fugir de algo que é real? Então, é perfeitamente aceitável, não desejável, mas compreensível que venha a depressão disso. Então, por isso, mais uma vez, é tão importante a gente compreender o que fazer com o pensamento mágico. Então, não é pelo ataque, não é pela correção. E isso só pode ser impossível. Então, ele ainda está falando de escapar do que é real. Se eu tornei real o pensamento do ego, nada do que é real para mim eu posso escapar. Isso é impossível. A realidade é impossível. Isso é impossível. A realidade é imutável. Aqui nós já temos um parâmetro de como distinguir os pensamentos do Espírito Santo. Eles são reais e a realidade é imutável. Pensamentos mágicos são apenas ilusões. Isto o curso ensina o tempo todo. Os pensamentos que vêm do ego, que vêm sem Deus, eles são ilusórios. Por quê? Porque a origem deles não está na criação verdadeira. Eles foram projetados e não criados. Eles foram feitos. Eles foram feitos numa vã imaginação. Eles não foram criados na essência do Espírito. Eles carecem do Espírito de Deus. Então, por isso que eles são ilusão. De outro modo, a salvação não passaria do mesmo velho sonho impossível, apenas com outra forma. Então, se não fosse verdade que as ilusões são ilusões, que os pensamentos do ego são ilusões, seria impossível nós pensar em salvação. No entanto, o sonho da salvação tem novo conteúdo. Não é apenas na forma que está a diferença, está no conteúdo. O conteúdo de salvação é nós, de novo, escaparmos dos pensamentos do ego, largarmos esses pensamentos e irmos para os pensamentos do Espírito Santo. E agora ele vai dizer como nós chegarmos a isso, o levar-nos a nós mesmos concluirmos que é isso que a nossa verdadeira vontade requer de nós. A maior lição dos professores de Deus é aprender como reagir a pensamentos mágicos totalmente sem raiva. Aqui está o segredo: reagir a pensamentos mágicos totalmente sem raiva. Se eu me entregar ao sentimento da raiva, eu já julguei, eu já comprei o pacote do ego, eu já abracei ele e eu já me fiz um com ele. Então, isto aqui é fato, não tem outro jeito. Se eu me entregar aos sentimentos de raiva e me unir a eles, lembre-se que nós não somos os pensamentos do ego. Nós nos unimos com eles ou não. Eles até podem passar pela nossa cabeça. Nós não somos obrigados a comprá-los. Nós não somos obrigados a aceitar eles para nós. Nós somos os tomadores de decisão. Nós observamos primeiro. Isso, Jesus nos explica no texto e no livro de exercícios, acontece numa fração de um nanosegundo. Nanosegundo, divido um segundo em 1000. Pega uma fração desse 1 por 1000, com tal rapidez nós tomamos essa decisão de
de nos identificar com a raiva ou não, quando algo acontece. Por isso que isso, para a nossa consciência, é inconsciente, é muito rápido. Então, nós precisamos treinar, detectar quando vem a raiva e sair de fora. Jesus ensina a sair do campo de batalha e olhar de cima, não se identificar, não ficar dentro do campo de batalha, não ficar dentro da raiva tentando compreender a situação. Aí é impossível. Mas nós podemos, todos nós podemos, nos elevar por um segundo através da nossa vontade, por escolha autodirigida, por escolha dirigida por nós mesmos, pela nossa vontade, nos desidentificar da raiva e observar e admitir, sim, está passando esse sentimento de raiva, mas por quê? Porque eu estou tomando a interpretação pelo fato. Então, como ele diz aqui, a maior lição dos professores de Deus é aprender a reagir, como reagir a pensamentos mágicos totalmente sem raiva. Aprender a observá-los, a sair do campo de batalhas. Só dessa forma podem eles proclamar a verdade sobre si mesmos. Então, só os pensamentos de Deus que estão por detrás de tudo, eles só podem proclamar a verdade sobre eles, que isso que eu estou vendo é uma interpretação e não um fato. Isso só pode ser dito se eu os olhar com a mente de Deus, se eu os olhar distanciado da interpretação, fora da raiva. Através deles, dos pensamentos de Deus, o Espírito Santo pode agora falar da realidade de Deus. Então, na verdade, aqui, através desses pensamentos que eu não estou identificada, que eu estou observando, quando eu os observo, eu me desidentifico, agora o Espírito Santo pode usá-los e falar para mim da realidade do Filho de Deus. Nós não estamos sozinhos nisso. Não é nada difícil justamente por isso. Porque o ego, a primeira coisa que ele pode dizer é: mas isso é muito difícil. Não é. E não é difícil, por quê? Porque não vem de nós. Nós só nos desidentificamos e permitimos que o Espírito Santo faça isso. É Ele que vai nos mostrar a realidade do Filho de Deus por detrás do que está se mostrando ali naquele momento. Agora, ele pode lembrar ao mundo a impecabilidade. Ele tem o Espírito Santo, né? Esse pensamento corrigido. Ele pode lembrar ao mundo a impecabilidade, a única condição que não foi mudada, a única condição imutável de tudo o que Deus criou. Então, agora o Espírito Santo pode mostrar uma outra interpretação, que é muito mais razoável para o nosso tomador de decisões, faz muito mais sentido, é muito mais aceitável do que o ego, sem contar que os efeitos dele é totalmente opostos dos do ego. Se os efeitos do ego, no final, sempre levam à depressão, os efeitos do pensamento do Espírito Santo, no final, sempre terminam em paz, sempre terminam em alegria. De tudo Deus criou. Agora, ele pode falar do verbo de Deus a ouvidos que escutam e trazer a visão de Cristo a olhos que veem. Então, ele pode trazer os pensamentos de Deus, o verbo de Deus, os pensamentos de Deus, a ouvidos que escutam. Então, não é os ouvidos humanos, é a nossa mente que escuta. E trazer a visão de Cristo a olhos que veem. Não é nossos olhos físicos, eles apenas interpretam, mas a nossa mente vê o Cristo em tudo. Então, tal é o poder do Espírito Santo na nossa mente, quando é com Ele que nós estamos olhando. Esta é a transformação. A partir de um pensamento mágico, com o qual eu reconheci, mas não me identifiquei, que eu permiti que o Espírito Santo desse o seu veredito, vamos dizer assim, sobre esse pensamento, ele fala
de Deus através desse pensamento. Ele fala da impecabilidade do meu irmão, que está por detrás de todo o ensaio que o mundo quis comprovar. E é isso, os ouvidos da mente, os ouvidos crísticos compreendem e os olhos da mente, os olhos crísticos enxergam. Agora ele está livre, o professor de Deus, né, que aceitou o Espírito Santo. Agora ele está livre para ensinar a todas as mentes a verdade do que elas são, de modo que se voltem para ele com contentamento. Então, o Espírito Santo, agora, quando nós o aceitamos, ele se torna livre para chegar também no nosso irmão. Por quê? Porque ele está lá. Não existe divisão, não existe uma brecha. A mente, ela é uma só, ela é interligada. Então, no momento que eu a aceito, eu a aceitei por todos os irmãos. Nós vimos isso uns dias atrás numa aula. Isso ficou muito claro quando eu, na minha mente, permito que o Espírito Santo fale, ele também fala no meu irmão, porque o meu irmão sou eu. Não existe, Deus não fez dois filhos, ele fez uma só criação. Então, no ego, somos separados aparentemente aqui, mas no Espírito Santo, ele enxerga ainda nossos corpos, nossas funcionalidades separadas. Mas a nossa mente, nosso espírito, eles aqui no mundo são co-irmãos. E no céu somos um só, co-irmãos entre nós e um só aos olhos de Deus. E agora, então, quando nós permitimos que o Espírito Santo seja o professor, e agora a culpa é perdoada, deixa de ser vista completamente no seu modo de ver e no verbo de Deus. E esta é a expiação, esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para nós. Nos deixar livres da culpa, porque nós só temos um problema aqui. A culpa por termos acreditado na crença da separação. E agora o Espírito Santo, quando a gente se voltou a Ele permite nos provar que a culpa não tem causa. E nada que não tenha causa possa existir. Pode existir. Até aqui no mundo físico, nada que não tenha causa consegue existir. Assim também é no reino do céu. O que não tem causa, se a culpa não tem causa, ela não existe. Se não existe culpa, não existe ego, não existe medo, a nossa mente volta a aceitar e a se identificar de novo na paz, no amor, na alegria, na plenitude de Deus. A raiva apenas resmunga, né? Depois que a gente faz tudo isso, a culpa é real. Então nós falamos que o Espírito Santo, ele prova que a culpa não existe. Mas a raiva, ela resmunga ainda em todos os seus atos. Então, quando eu falei que a gente não pode se identificar com a raiva, é porque a raiva quer fazer da culpa a nossa realidade. E a realidade é apagada à medida em que essa crença insana é aceita em substituição ao verbo de Deus. Na verdade, é isso que nos aconteceu na nossa experiência de humanos, de seres separados. Nós permitimos dar ouvidos à raiva, que proclamou que a culpa é real, e aí nós mesmos caímos dentro dessa armadilha e nos sentimos também, nos sentimos presos a essa culpa e ao sistema do ego. E isso tudo em substituição à nossa realidade como filhos de Deus. Os olhos do corpo agora veem. Então, quando a gente aceita esse sistema da raiva, quando nós aceitamos o sistema do ego como verdadeiro para nós, o que acontece? Os olhos agora, nós vemos o mundo lá fora, nos testemunhando que a culpa é real. Porque os olhos do corpo agora, através do ego, eles veem. Só seus ouvidos são capazes de ouvir. Dentro do ego, só o que os ouvidos testemunham
é o que eu tomo consciência na minha mente. Então, na minha consciência, quando estou com o ego, só entra aquilo que meus olhos do corpo testemunham e aquilo que meus ouvidos do corpo testemunham. E o espaço pequeno do corpo e seu fôlego diminuto vem a ser a medida da realidade. Então, na minha consciência, quando eu dou ouvidos ao ego, e só o que os meus 5 sentidos me declaram, eu aceito como verdadeiro, o que acontece? A minha experiência fica presa nesse diminuto ser. A minha consciência de quem eu sou se limita à minha experiência de ser um corpo. E a verdade vem a ser diminuta e sem significado. A verdade se torna sem significado porque ela se torna presa apenas nesse ser. Eu deixo de me sentir parte do ser do meu irmão, do ser de tudo que tem vida, de tudo que existe. A correção tem uma única resposta para tudo isso e para o mundo que se baseia nisso. Então, agora vem a correção que o Espírito Santo tem para tudo. Isso aqui está em forma de oração, porque é um pensamento, quando Jesus o coloca em forma de oração, que nós podemos facilmente, até mesmo decorar, se for o caso, mas nos lembrar do seu conteúdo quando nós somos pegos numa situação de tentação de acreditar no ego. Ou quando nós estamos numa situação de tentação de sentir raiva de uma situação, nós temos essa oração aqui, que vem a seguir, para nos ajudar a trazer de volta, a nos centralizar de volta no ponto da nossa mente certa. E essa oração é o seguinte: tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade e estás errado. Mas um equívoco não é pecado, nem a realidade foi tirada de seu trono pelos teus equívocos. Deus reina para sempre e só as suas leis prevalecem sobre ti e sobre o mundo. Seu amor permanece sendo a única coisa que existe. O medo é ilusão, pois tu és um como ele. Isto aqui, gente, tem o poder muito superior a uma bomba atômica dentro do sistema de pensamento do ego. Quem conseguir, no momento do conflito, no momento da dor, lembrar desse conteúdo aqui, ele tem uma arma poderosíssima que transcende as leis do ego, que vão além, que nos elevam do sistema do pensamento do ego para o sistema do Espírito Santo. Então, a questão hoje, como se faz a correção? Aqui nós temos, então, um exemplo prático de qual pensamento usar para a correção dos nossos pensamentos. Até vou repetir ele de novo, devido à grande importância para vocês perceberem o poder que está intrínseco quando essa oração é dita com vontade pelo nosso tomador de decisões. Tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade. E estás errado. Mas um equívoco não é um pecado, nem a realidade foi tirada de seu trono pelos seus equívocos. Deus reina para sempre e só as suas leis prevalecem sobre ti e sobre o teu mundo. Seu amor permanece sendo a única coisa que existe. O medo é ilusão, pois tu és como ele. Tu és como Deus. E nada prevalece contra um pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus é o único poder real que existe. Então, este
é o segredo da liberação. E aqui está contido todo o sistema de pensamento que traz de volta a nossa mente para o sistema certo do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima, é um alento para nós. Isso aqui transcende qualquer coisa que o ego queira nos fazer dentro do mundo aqui. Vendo aqui a vibração do pessoal da Juliana, e é isso mesmo. É de nós vibrarmos com isto que o Espírito Santo está nos passando aqui. Para curar, então, vem a ser essencial para o professor de Deus deixar que todos os seus próprios equívocos sejam corrigidos. Então, isto é essencial. Deus não pode se opor à nossa vontade. Não existem duas vontades. Se nós não aceitarmos que nós precisamos da correção ao nosso pensamento, aos pensamentos mágicos, se nós não aceitar isso, como que Deus poderia corrigi-los? Então, por isso que é tão essencial para nós que nós aceitemos que nossos próprios equívocos sejam corrigidos. Aceitar essa ideia que o Espírito Santo acabou de nos dar. Isso é essencial para a nossa paz. Se ele sente, o professor de Deus, se ele sente o mais leve sinal de irritação em si mesmo, enquanto responde a qualquer pessoa, que tome consciência instantaneamente de que fez uma interpretação pelo que não é verdadeira. Isso está aqui, gente. Lembra que lá no início da aula nós falamos que nós não podemos aceitar, então, a raiva como nossa realidade. Então, aqui ele volta a esse tema de novo. Então, é essencial que no mais leve sinal de irritação em si mesmo. Então, às vezes nem é tão leve, às vezes é gritante. E dar-se conta disso, tomar consciência instantaneamente que nós tomamos interpretação pelo fato. Nós elegemos a nossa interpretação em lugar da verdade do Espírito Santo. Precisamos nos dar conta disso. Aqui entra a mente treinada. Jesus nos treina nesse curso, nessas 1.300 e poucas páginas, para que nós aprendamos a pensar de uma maneira construtiva para conosco mesmos. Para a gente aprender a usar o ato de pensar a nosso favor, a favor da nossa paz e não a favor do ego. Então, nós precisamos estar muito alertas, muito cientes disso. Nós precisamos nos dar conta muito rapidamente, porque enquanto nós não nos dermos conta disso, a raiva toma conta. E uma vez que a raiva toma conta, quase já não há mais como escapar dela, dos efeitos dela. Enquanto estivermos dentro da raiva, ela fere, e ela machuca, e ela vai nos corroendo, e fica cada vez mais difícil cair fora dela. Então, por isso que é tão importante quando surge o primeiro sinal. Naquela fração que a gente escolheu, naquela fração de nanosegundo que nós escolhemos nos identificar com a raiva, a gente, dar-se conta, viu? Tem alguma coisa aqui. Isso aqui é interpretação minha, nunca é um fato. Então, é essencial nós nos tornarmos aprendizes que nos damos conta disso. Por isso que esse curso tem 365 exercícios, tem um livro-texto enorme, tem muitas páginas para ensinar sempre a mesma coisa. Aprender a detectar quando esses pensamentos que tomam a interpretação no lugar do fato, eles tomam conta da nossa mente.
E quando isso acontece, que ele então se volte para dentro, para seu guia eterno, e deixe que ele julgue qual deve ser a resposta. Então, por que nós identificarmos tão rapidamente que é a raiva que está no comando? Para que a gente, antes que ela tome conta da nossa mente, e a gente identificando ela, para a gente poder voltar ao Espírito Santo. Poder voltar, isso a gente faz numa fração de segundos, conforme a gente vai praticando. É muito rápida essa tomada de decisão, e mais rápida ainda a resposta do Espírito Santo. O Espírito Santo não depende de tempo, ele é imediato, ele é sempre no agora. Pensei Espírito Santo, estou Espírito Santo. Então, por isso que é tão importante dar-me conta quando a raiva surge, não me identificar com ela, mas sim tomar consciência que ela está ali. E se ela está ali, eu tomei a interpretação em lugar do fato. E como que eu faço a correção? Volto-me para o Espírito Santo. Penso Espírito Santo, sabe? É instantâneo, é imediato, é tão rápido. Com a prática, isso vem a ser tão rápido que a gente já nem sequer percebe que houve uma mudança no nosso estado. E aí as pessoas olham e dizem, nossa, mas nada mais te afeta. Não, não é que nada mais me afeta. Eu não me identifico mais com nada que me afetaria. De tão rápida que é. E o bom dessa história toda, não há intervalo aonde possa mais acontecer a dor. A dor, ela toma conta da nossa mente a partir do momento que eu tomo a interpretação pelo fato, até o tempo que eu entrego para o Espírito Santo. Mas se eu faço essa identificação imediatamente, e imediatamente eu entrego para o Espírito Santo, eu não dei espaço para a dor. E esta é a boa nova desse curso aqui. É assim que nós conseguimos reverter todo o nosso existencialismo aqui, toda a nossa jornada aqui, que foi feito pelo ego para experienciarmos dor, para nós nos punirmos pelo que supostamente fizemos a Deus. Isso está inconsciente, mas isso está por trás de tudo, e a gente se torna blindado dessa dor. Nós nos tornamos assim intocáveis pela dor através dessa técnica aqui. Basta treinar, basta lembrar. Mas para lembrar eu tenho que treinar. É através do treino que a gente consegue a maestria. A maestria não vem do saber intelectual. O saber intelectual, isso que eu estou vendo agora aqui na lição, eu preciso saber disso para saber por onde treinar. Mas eu só vou ficar boa nisso, vou ficar gabaritada a usar isso instantaneamente quando eu for treinar. Porque aí isso vai fixar no meu tomador de decisões. Isso vai fixar na minha mente de tal modo que eu tenho isso na mão imediatamente. Eu sei, porque muitas vezes ainda resvalo, mas muitas vezes já usei desse artifício e é incrível, gente. É impressionante como aquilo que a gente sabe de antemão que iria ser uma tragédia ou que iria ferir, porque a gente já tem experiência suficiente aqui no mundo para saber onde pensamentos mágicos, certos pensamentos mágicos nos levam, e a gente reverte instantaneamente. E não só dentro de nós, não. Dentro da outra pessoa envolvida também. A gente reverte isso. E a pessoa, ela simplesmente parece que ou esqueceu, ou nem se dá por conta de uma mudança. Por quê? Porque apaga aquilo que o ego tinha programado. Aquele efeito que o ego teria trazido, ele fica cancelado imediatamente. E vem o efeito da paz. É isso que Jesus, como professor que ele quer que cada um de nós, seus alunos, aprendamos isso com ele, porque ele fez isso. Ele usou isso, ele se iluminou através disso, e ele quer que nós também sejamos
tão livres e tão felizes e tão poderosos em nos libertar de todo o sofrimento como ele foi. Jesus só vai sossegar como professor quando nós tivermos atingido a mesma mentalidade dele. Por isso que ele insiste tanto nisso, que ele experienciou e está nos pedindo encarecidamente a favor da nossa paz, que a gente pratique isso. Continuando aqui, quando ele falou que quando a gente se volta para o Espírito Santo, então o guia eterno deixar que o Espírito Santo então dê a resposta. Assim ele é curado, né, o professor de Deus, e na sua cura, seu aluno é curado com ele. Isso Jesus também não cansa de repetir. O aluno, ou o nosso irmão, nosso filho, aquela outra pessoa, ela é curada junto à medida que nós somos curados. Isto também não tem preço. A única responsabilidade do professor de Deus é aceitar a expiação para si mesmo. Outra máxima que o curso está cheio. Jesus não cansa de repetir isso. Aceitar a expiação para nós mesmos. O que é aceitar a expiação? O que é a expiação? O desfazer do pensamento do ego como sendo o nosso professor da nossa mente. O desfazer do sistema do ego. Então, aceitar isso para nós. Só. Simples assim. O resto é com o Espírito Santo. Como que vai fazer? Ou quando? Ou de que jeito? É com o Espírito Santo. Estamos totalmente livres de qualquer tarefa a mais. Nós só precisamos aceitar o Espírito Santo para nós mesmos. Expiação significa correção ou desfazer dos erros. Ou seja, desfazer os pensamentos mágicos, largá-los. É isso que a expiação faz. Quando isso tiver sido realizado, o professor de Deus vem a ser o trabalhador de milagres por definição. Como Jesus foi há 2000 anos atrás. Jesus era um trabalhador em milagres por definição. O que ele significa? Que ele saía curando todo mundo? Não, porque nem todos aceitavam ainda a mensagem dele. Mas ele via a todos apenas o Cristo. Ele reconhecia o que era equívoco, o que era do ego, como irreal. E ele mantinha no seu pensamento apenas a parte real do que era do ser. E quem aceitava isso imediatamente da visão dele era curado instantaneamente. Até foram poucos, porque se hoje, que nós temos uma mente muito mais preparada, muito mais aberta, temos tão poucas pessoas aceitando isso aqui de fato, imagina 2000 anos atrás. As pessoas não estavam prontas, então, para aceitar esse trabalho que Jesus tinha como um trabalhador de milagres por definição. Mas Jesus quer agora fazer isso através de nós. Por que através de nós? Porque nisso nós somos curados e nós nos unimos à grande cadeia de expiação, a essa corrente que faz essa diferença, que traz de volta a nossa memória que nós somos um em Deus, aquele instante de iluminação, onde o mundo da percepção ou da ilusão acaba para sempre, nós trazemos para mais perto de nós a cada vez que a gente pratica o perdão, tal como Jesus o ensinou nessa lição. E o que é esse perdão? Sair fora, largar esse pensamento do ego e aceitar o Espírito Santo no lugar. E nisso, seus pecados lhe foram perdoados e ele já não se condena. Então, aí vem a paz. Quer dizer, a paz, ela está presente por herança natural de quem nós somos. Deus nos criou pela paz e na paz. Quando ela não é vivenciada, alguma coisa a está obstruindo. Alguma coisa se colocou na frente dela, entre a paz e a nossa consciência.
E essa coisa que está obstruindo, essa coisa só é levada embora através desse perdão que Jesus aqui ensina. Então, quem aprende esse perdão, ele não se condena, e aí a paz volta a resplandecer de novo na mente. A paz volta a ser de novo o pensamento presente 24 horas por dia. Como pode, então, condenar quem quer que seja? Então, quem está nessa paz, quem já compreendeu isso, quem está na mente de Deus, como que ele vai apontar o dedo para alguém? Impossível, porque ele só vê o amor que está atrás, que está além daquele ensaiozinho do ego. E há alguém a quem o seu perdão não possa curar, então, o perdão de Deus, do Espírito Santo, ele é aplicável a tudo. Não existe algo limitante dentro do ego aonde ele não possa se aplicar. Então, respondendo à questão, como se faz a correção? Então, a correção se faz no momento que a gente dá-se conta que a raiva chegou, eu tomo consciência dela, mas eu não me identifico com ela. Eu tomo consciência e imediatamente também fico consciente de que eu quero um outro jeito. Aceito o Espírito Santo no comando dos meus pensamentos. Pronto. De aqui em diante é com o Espírito Santo e ele nos guia de volta para a paz. Então, esta é a forma da correção que Jesus nos traz aqui. Com isso, então, nós terminamos aqui a parte mais teórica da nossa lição, completamos a lição. E agora é a nossa hora de abrir os microfones, de trocar as ideias, de darmos de perguntas ou de depoimentos. Quem quer se expressar primeiro? Nossa interação. Ficou alguma dúvida, alguma coisa pendente, ou ficou claro durante esse estudo aqui o quanto existem duas coisas, o ego e o Espírito Santo, e o quanto não estamos presos ao ego, é só uma questão de escolha nossa, nos identificar com o Espírito Santo, e o restante é depois com ele. Ninguém. Eu acho que ficou bem claro, assim, muito bem explicado. Eu tenho uma dúvida. Se eu tenho um irmão que está nesse processo de raiva e compartilha comigo, eu posso me unir a ele e juntos fazer Não só pode, como no momento que você faz o Espírito Santo, da forma como nós aprendemos a fazer, você já faz por ele. Porque você sai do sistema do ego para ir ao Espírito Santo. O Espírito Santo não está no ego. Então, quando você lembra do Espírito Santo, você sabe que já está fazendo por ele. Não precisa... Para se lembrar disso, pode até mentalmente pensar que tu está fazendo isso com teu irmão. Né? Só para tomar consciência. Mas, na verdade, o bom da história é que quando você faz pelo Espírito Santo, tu já está levando a parte da mente certa dele. Você tem certeza disso. Agora tem uma outra situação. Se a mente equivocada dele, está pronta para já aceitar essa dádiva, você vai perceber uma mudança nele imediatamente também. Agora, se você fez tudo isso e ele não mudou, aparentemente, ele continua lá naquela agressão do ego. O que isso significa? Apenas a salvação foi dada. O Espírito, a parte da mente certa dele aceitou, mas ela fica guardada como uma dádiva para quando ele, como tomador de decisões, estiver mais preparado para aceitar sem medo. Porque, na verdade, ele ainda tem medo de Deus e prefere se refugiar no ego. Então, não nos cabe julgar
se ele está aceitando ou não. A mente certa dele aceitou e a salvação foi dada. Sim, perfeito. Eu tenho feito bastante essa prática e tenho percebido as mudanças nos meus atendimentos, né? Então, eu me uno, porque eu tenho a disponibilidade dele. Eu sempre deixo ele consciente de se colocar em disponibilidade. Simples assim. Eu tenho dado muito simples assim. Simples assim. E daí, mentalmente, eu me uno, eu me uno e faço essa entrega. Me uno, né, ao Espírito Santo, a Jesus, e me faço essa entrega. E a mudança é perfeito, Dilene, perfeito. Maravilhosa. A cura, até ontem eu estava lendo do Jesus falando ao Bill e a Ellen, a quem trabalha com cura, como são os terapeutas, como tu está entrando nessa jornada também, os mesmos 50 princípios dos milagres se aplicam à cura, porque não há diferença entre a cura e o trabalhador de milagres, porque ambos são voltar-se para a mente certa. Então, está fazendo isso, é perfeito. Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Enquanto você lia, eu pensava exatamente num problema idêntico, né, da irmã. Eu falei, vou perguntar para a Índia. Aí eu falei, não vou perguntar não, isso é bem pessoal, eu vou deixar, entregar para o Espírito Santo, sabe, me oriente, né. Aí ela perguntou e exatamente a situação que eu vivo, você como que é, né? Eu não precisei perguntar. Até nisso, as mentes unificadas, o Espírito Santo tem a mesma mensagem para todos sempre. Né? A resposta veio sem eu perguntar. Nossa, achei. Sempre é maravilhoso. Mais alguém? Mais alguma coisa? Temos ainda uns minutinhos. Da minha parte foi perfeito. Perfeita aula. Tá ótimo, Inga. Ok. Exemplo prático, eu acho que serve essa ideia que a Dilene nos trouxe, né? Ela como terapeuta, como que ela faz, né? Então, se identifica com o Espírito Santo e sabe do Espírito Santo nele. Então, num exemplo prático que eu tenha de alguma coisa que está me incomodando, de uma rusga que eu tenho com um familiar meu e isso está me incomodando, então como que eu posso agir? Então, como que eu vou fazer essa correção? É a mesma coisa. Primeiro, eu me dou por conta que se eu tenho um problema com esse meu parente, essa rusga, isso traz raiva. Porque se eu não trouxesse raiva, eu não teria uma situação. E aí eu me dou por conta que essa raiva que eu trouxe não é o que ele está fazendo, é minha interpretação. Vamos dizer que ele queira algo específico e eu não quero concordar, enfim, que seja o que for. Não é o que ele quer que está me incomodando, a minha interpretação, e isso me fez surgir raiva. E aí eu me dou por conta dessa raiva e digo, não, eu não vou embarcar aqui, porque isso não vai me fazer feliz. Eu já tenho experiências suficientes que se eu pegar esse trem, essa jornada, se eu seguir ruminando nessa raiva, eu vou sair vitoriosa como dona da raiva, mas vou sair infeliz, vou sair machucada. Então, prefiro ser feliz do que estar certa. E aí, o que eu faço? Me aceito imediatamente, me volto imediatamente ao Espírito Santo. Eu digo, Espírito Santo, tomei a interpretação como causa, mas agora eu me volto para ti. Eu quero a tua percepção sobre isso. Simples assim. Maravilhoso. Normalmente, o Espírito Santo nos dá um pensamento de algo assim, em forma de você está apenas sonhando, isso não é real, isso não está acontecendo de verdade, a tua realidade ainda está totalmente na paz,
ou outra forma qualquer que eu preciso no momento. Mas de um modo ou de outro, quando a gente se dá por conta, de repente, onde é que está aquela raiva? A raiva desapareceu. Simplesmente estou em paz de novo. Então, é assim que a correção funciona. E quanto mais praticarmos, mais maestria, mais rapidamente isso vem. E isso faz de nós trabalhadores de milagres. Por quê? Porque isso traz um ambiente propício para que um milagre e não um julgamento surja daquele fato. Daquela rusga com aquele meu parente, surge um milagre. De repente, ele que tanto me incomoda, bota lá na porta e ele age como se eu nunca tivéssemos tido uma rusga, que ele nem sabe mesmo que tivemos, porque foi desfeita. E a gente sente os milagres. Olha. A nossa mente eu percebo assim, nos atendimentos, como a nossa mente é ardilosa, né? É sempre buscando, não, mas isso não pode ser assim tão simples. Tem que ter uma técnica mais avançada. Falei isso ontem no Instagram. Ego, né? Vive criando técnicas e mais técnicas e mais técnicas. É verdade. Tem que ser complicado, senão não vale o ego disso. Quando dei conta, eu disse, nossa, não. Tipo, tá, mas tu vai fazer mais um curso? Sim. Não vou. Eu vou ficar só com reiki. Eu sou terapeuta reiki, né? Estou terapeuta reiki, não só isso. Mas estou no momento isso. E é o suficiente. Nossa, simples assim. Simples assim. E quando o cliente tem muitas dúvidas, eu estou reportando uma nova crença de que a energia, ela quando ele não conhece, né, não tem conhecimento do curso, então, o que eu estou usando? A energia é inteligente, e ela é gentil, e ela sabe o que precisa ser feito. Então, só confia e se disponibiliza. É maravilhoso, simples assim, simples. O efeito é fantástico, mas a nossa mente, ela fica dizendo, mas será que é só isso? Mente treinada, né? Sim. Uma meditação mais profunda, uma técnica mais avançada? Não precisa ter nada mais avançado. É simples assim. E ser muito firme em cima dessa... Eu curso milagres. Reiki com base em curso de milagres. E já estou começando a plantar sementinhas do curso nas pessoas, para elas começarem a se despertar de consciência, de que é possível ver a vida de uma forma mais pacífica, mais harmoniosa. Né? É muito lindo. É, maravilhoso. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa para hoje? Senão vou encerrar aqui a gravação, agradecendo os depoimentos, a participação. Obrigado por fazerem com que a gente consiga ter esses nossos momentos de estudo e agradecer ao Espírito Santo também.